Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane. Eu trabalho no CST desde quando o CST foi criado. Venho desde o CPTEC, né, da Divisão de Meio Ambiente. Vim para o CST em 2007, 2008, fiz meu doutorado e trabalho nessa área de mudanças climáticas com o pessoal de modelagem climática regional. E também trabalho no setor que a gente chama de atendimento ao usuário, né? Dentro desse setor, dá para a gente ter uma ideia do tipo de usuário que utiliza as informações do CST a partir dos sites do CST. Então, a gente tem aqui, rapidamente, colocamos o site, a estrutura do site. Eu vou fazer uma apresentação depois só do atendimento, né? Então, aqui vou passar rapidamente. A produção científica do CST, que a gente levantou agora até março, final de março, então a gente tem artigos de revista 84, artigos de congresso 74, capítulos de livro 8, relatórios 2, nota técnica 1, manual 2, teses 8 que foram defendidas, né? Lembrando que isso é do final do ano passado para cá, livros 2. Então, a gente tem uma coletânea de produção científica bem grande no CST, 184. Aqui seria os nossos funcionários, né? Em Cachoeira nós temos 30 pessoas, né? Temos lá pesquisadores, tecnologistas, técnicos, analistas. A gente tem vários bolsistas, né? PCI, bolsista da PG, IC, né? E a gente tem outros serviços terceirizados. Aqui em São José, em torno de 130, né? Totalizando, então, 160 funcionários, né? Colaboradores, bolsistas. Nós temos aí na rede da pós-graduação, 56 orientações em andamento ainda. Tá? Então, nós temos uma gama bem grande de alunos. Esse aqui, rapidamente, é a utilização do site. Nós tivemos aí, nesses últimos 18 meses, mais de 100 mil acessos de visualizações da página do CST. Tá? Sendo que desses 100 mil de visualizações da página, 30 mil, 29.400, são acessos externos. Interno, 1.200, né, que seria pessoas internas ao INPE. Dentro dessa gama, a gente tem aí downloads, principalmente de relatórios, né, e as sessões que mais se acessam dentro da página são as sessões dos projetos, né. Compartilhamento de rede social, a gente tem mais de 7 mil. Alguém entrou pelo Facebook ou compartilhou a página do Face ou do CST pelo Face, né. Aqui seria a origem dos acessos, né, direto mesmo pelo site, em torno de 14 mil, né, e pelo Google, em torno de 10 mil. Agora, o importante é a gente ter a noção de que perfil de usuário acessa, né, o site e procura as informações do CST. Então, um primeiro usuário que a gente identifica é o usuário de educação, principalmente o setor segundo grau, os alunos de segundo grau, e depois a parte de educação, o pessoal que prepara tutoriais, faz coisas relacionadas a mudanças climáticas globais, utiliza um site e esse perfil de usuário. E em terceiro, a gente tem, então, a parte do governo, né, os setores públicos e outros tipos de serviço. Então, primeiro mesmo é a educação, que é importante pra caramba, né? Acho que leva a gente, depois, na apresentação do atendimento, a gente atende visitas, né, de alunos de segundo grau e até mesmo de faculdade, é muito grande. O número de pessoas que têm perguntas, né, fazem pergunta, mandam e-mails, então isso é importante, tá divulgando. Bom, vou falar para vocês um pouquinho da programação do workshop. Então, a primeira ideia do workshop é a gente trabalhar essa transversalidade, né? A primeira reunião que a gente teve de organização do workshop foi com relação
como que a gente ia fazer um diagnóstico de tudo que estava acontecendo dentro do CST. Então, essa planilha que a gente encaminhou para o CST todo, trouxe, então, essa visão geral do que é que os usuários e internos do CST fazem, aonde que eles estão inseridos. Então, tem muita gente que, o meu trabalho não está inserido em lugar nenhum, né, não consegue se enxergar. Então, dentro desse diagnóstico, a gente conseguiu ver que todo mundo, de alguma forma, está ligado, né? Então, é importante que vocês, em algum momento durante esses dias, possam visitar ali o painel que vai estar ali fora, né, e ver, olhar o seu nome, se você mandou a planilha, né? Olhar o seu nome, onde você está, né, em que linha de pesquisa. Então, é muito interessante. Esse diagnóstico foi bastante interessante. Bom, o objetivo geral desse workshop, então, que foi colocado para a gente, do observatório, foi tentar discutir, então, essa transversalidade do CST. Então, essa aqui é a primeira ideia. Depois, a ideia seria a gente apresentar um resumo das atividades, das publicações, fazer um histórico, né? Depois tentar responder essas questões. Agora, essas questões, elas já vêm sendo respondidas em reuniões que estão acontecendo dos eixos temáticos. Então, cada eixo está discutindo para poder trazer as apresentações que vão acontecer nos próximos dias, né? Então, o que foi colocado, né? Como você enquadra suas ações no CST no horizonte de 10 anos? Então, isso, né, a gente tentar enxergar o que a gente, aonde que estão nossas atividades, né? Como que vai evoluir nossas atividades para daqui 5, 10 anos. 10 anos é digamos assim, para o futuro, né? Colocamos 10 anos aí pensando que passou-se quase 10 anos da criação do CST, né? O que aconteceu até agora e o que pode acontecer daqui 10 anos, né? Como sua atividade individual se transforma em transversal, né? Daquilo que eu faço, o que se integra no CST? Então, do que eu estou fazendo, o que vai integrar num todo, né? Será que o que eu estou fazendo mesmo não se integra em nenhum dos eixos transversais? Ou se integra em todos os eixos, né? Então, isso é para a gente refletir durante esses 2 dias de workshop, 2 dias e meio de workshop. Qual a expectativa da atuação do CST, né, nessa reorganização, foco, efeito, ação antrópica no meio? Então, qual que é a expectativa de atuação, né? Vamos pensar nisso, vamos discutir isso nesses 3 eixos temáticos dos próximos dias. Como o CST pode avançar sua autonomia em ciência do sistema terrestre? Ou perguntinha difícil, né? Como que a gente vai avançar, né? Como que a gente vai ter essa autonomia? Que tipo de autonomia é essa? Né? O que a gente está pensando? O que é essa autonomia? Né? Então, isso a gente também quer discutir, quer ver o que a gente consegue trazer de síntese disso tudo, né? Qual deve ser a política de divulgação do CST? Né? Então, hoje a gente tenta uma divulgação de uma forma ainda muito devagar, né? A gente tem poucas pessoas no setor de atendimento, a gente tenta fazer uma divulgação, mas mesmo assim ainda falta muita coisa, a integração tem que ser feita maior, né? Então, que tipo de política a gente pode usar, né? Como que a gente pode fazer isso melhor? Identificar os produtos para a sociedade que criam uma referência ao CST, né? Por exemplo, você fala de previsão de tempo, você fala do CPTEC, né? Já está embutido na cabeça das pessoas isso. Que produto a gente pode trazer para o CST que você fale e vai falar isso é CST que produz, né? Mudanças climáticas, né? Todo mundo fala mudanças climáticas, é CST que faz, não é? Né? Então, a gente tentar discutir isso, né? Que produtos são esses? Nós temos muitos produtos. Vocês viram a produção científica do CST é grande, não é pequena. Os usuários que utilizam as informações do CST também é muito grande, né? E depois discutir o papel da pós-graduação do CST em suas atividades. Nós temos 160 pessoas no CST. 56 são alunos de pós-graduação. Então, 1/3 praticamente, né, são alunos de pós-graduação. A gente tem que discutir a pós-graduação, sim, né? Bom, dentro da programação,
hoje, a gente deixou, então, para que essa tarde do nosso primeiro dia de workshop, a gente pudesse, então, fazer uma discussão, um painel de discussão dessa transversalidade, né? Então, agora no início a gente falou, o Jean falou um pouquinho, né? Aqui a gente do observatório falamos aí em termos geral, né? O que é o CST, a missão, a visão, quais são as ideias. E agora a gente vai rapidamente passar por algumas apresentações, o atendimento ao usuário. Então, eu vou especificar para vocês os usuários que utilizam mesmo das informações. Depois a gente vai ter aqui uma apresentação do projeto educacional, né, pelo Dr. Luiz Tadeu. Depois a gente vai ter um intervalinho rápido. Depois a gente vai ter aí uma discussão sobre o SISMOI e sobre esse projeto que o Jean falou no início, que foi um projeto integrador do ano passado, que a gente acabou integrando todo mundo do CST para desenvolver esse projeto, que foi o projeto da FAPESP, né? Então, acho que o Peter vai falar um pouquinho desse projeto para a gente. Então, essa aqui seria mais ou menos a programação de hoje. Depois a gente convida todo mundo para um happy hour, né? Lá na DC. Amanhã, na parte da manhã, a gente deixou, então, o eixo transversal de sistemas de observação, né? Então, esse eixo ele vai fazer apresentações gerais, vão ser 9 apresentações, né, na parte da manhã. E depois tem uma mesa redonda, né, até o meio-dia, para discutir essa sinergia. Depois, a parte da tarde, amanhã, vai ter a área transversal da modelagem do sistema terrestre, né? Essa área ela se dividiu, então, em dois grandes painéis, né, de discussões. A gente vai ter aí um início, um histórico, né, feito pelo Celso. Depois tem o painel com várias apresentações. Depois a gente tem um segundo painel à tarde, depois do intervalo. Depois temos uma outra apresentação aqui sobre o arcabouço de modelagem, né? Que vai ser o Lincoln e a Ana Paula. E das 4 às 5 a gente vai fazer uma mesa redonda, né, com relação a discutir o futuro dessa área, né? Depois, na quarta-feira de manhã, que já é o nosso terceiro dia, a gente vai ter, então, a área transversal do diagnóstico e cenários, também dividido em dois painéis, né? Começando aqui falando um pouco a Ana Paula vai falar um pouco do histórico, né? Depois tem os painéis. E à tarde não, às 10h30, até às 11 horas, a gente tem esse segundo painel. E depois vai ter uma discussão também, uma mesa redonda e uma discussão também sobre o futuro. E depois, à tarde, a ideia, a gente não sabe se essa estrutura vai se manter, mas a ideia é que nos primeiros 30 minutos, 40 minutos da tarde, esses eixos possam se reunir, né? Aí a gente reservou salas específicas, e que possam aí gerar uma síntese para fazer uma apresentação rápida, né? Um resumo rápido de tudo que foi discutido em umas apresentações das 2h15 às 2h30, 2h30 às 2h45, até às 3 da tarde. Aí a gente vai fazer um intervalo e depois a gente vai ter uma grande mesa redonda falando de toda essa sinergia aqui, os projetos integradores. Tá? Então, essa é a ideia do nosso workshop. Nós vamos ter muito trabalho, né? Eu acho que essa é